Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Notícias do Bem. É terça-feira, o dia passou rápido e a partir de agora você curte esses 15 minutinhos que vem adiante espalhando positividade e relaxando um pouco com as nossas notícias que preparamos especialmente para você. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Achado não é roubado. Quem foi que nunca ouviu essa expressão popular? Mas o ditado não está muito correto. Até porque a situação em que alguém encontra um objeto que não é seu e o retém pode ser considerado crime de apropriação indébita. Por isso, nós preparamos um material para que você tenha orientações do que fazer nessas situações. Já sei carteira com identidade, CPF, cartão. São situações comuns que acontecem no centro de Curitiba, onde mais de 100 mil pessoas circulam diariamente. E com essa quantidade de pedestres, é frequente que as pessoas percam objetos. Geralmente é mais a chave. Às vezes o cara esquece carteira, cai as coisas, você devolve, cartão, essas coisas devolve pro cara, isso não tem utilidade, é só o teu. O que é teu é teu. Se for uma coisa muito de valor, vai ali, chama a polícia, devolve na mão da polícia. O seu Luiz tem razão, o ditado achado não é roubado é falso. De acordo com o artigo 168 do Código Penal Brasileiro, a pessoa que encontra algo na rua tem o dever legal de tentar localizar o proprietário. Guardar para si mesmo ou vender sem fazer essa tentativa pode ser considerado um crime de apropriação indébita. O crime se configura quando alguém acaba se apropriando de uma coisa alheia que chegou ao poder do autor por meio de caso fortuito, de erro ou de força da natureza. Como o dever dessa pessoa era entregar, restituir ao dono ou entregar a alguma autoridade, como prevê o próprio artigo, vai se configurar crime quando essa pessoa não toma uma dessas atitudes no prazo de 15 dias. Imagine só transformar lixo reciclável em instrumentos musicais. E mais do que isso, aprender a fazer sons com esse trabalho. É o que acontece no Projeto Maracá, uma iniciativa da capital paranaense, que deve beneficiar em torno de 2.000 estudantes neste tipo de atividade. Uma aula diferente. Aqui os alunos não precisam ler ou escrever. O primeiro passo é ouvir os sons dos instrumentos de percussão. Após pegar um pouco do ritmo, todo mundo põe a mão na massa. Primeiro lixa e depois confecciona. Tudo parte da oficina de música. Eu não sei se é um chocalho muito bem, mas eu acho que é um chocalho e um tambor de balão. O projeto Maracá, o artesanato de instrumentos musicais, é voltado para alunos da rede pública de ensino. A ideia é explorar diferentes sonoridades e oferecer às crianças referências históricas e culturais. A gente vê cada vez mais, ultimamente, essa coisa da tecnologia tomando muito conta assim, do ambiente das crianças e dos adultos também. E a gente percebe que as crianças têm uma certa dificuldade na coordenação motora e tudo mais. E o Projeto Maracá também trabalha isso, né? Além da construção do instrumento, do trabalho sonoro, da percepção sonora, trabalhar essa questão do trabalho manual, da coordenação motora, estimular a pesquisa, né, através dos diferentes materiais que a gente utiliza, a imaginação, a criatividade, o planejamento, a organização. Então, através desses materiais, eles também têm essa coisa de resgatar e
A consciência ecológica, que também é muito importante hoje em dia, né? A gente vê essa questão de estar sabendo reaproveitar o material, utilizar menos material. São instrumentos simples e fáceis de fazer, o que os torna uma ótima ferramenta para a educação musical e podem ser usados para introduzir crianças e até adultos ao mundo dos ritmos de forma divertida. Eu achei bem legal, bem diferente, achei uma experiência muito boa de se passar. Além da confecção do próprio instrumento, os estudantes também têm a oportunidade de vivenciar uma experiência musical tocando em conjunto. Dá para perceber no olhar das crianças como elas ficam assim estimuladas, né, e curiosas e interessadas mesmo, né, tanto no construir como no tocar um instrumento musical. Então acho que o projeto ele também leva esse lado que é super bacana, né? Você vê as crianças que nunca tocaram um instrumento e já saem daqui tocando alguma coisa, já pensando, não, esse é o berimbau que a gente toca na capoeira, esse é o maracá que existe nas etnias indígenas para utilizar, esse é o tambor de bexiga, que pode ser um tambor tradicional de madeira, de couro, mas eu posso fazer um tambor de bexiga em casa. Então é super estimulante, né? Tanto para a gente que faz e vê essa transformação neles, o interesse, quanto para as crianças, né, que participam. Até o mês de novembro, cerca de 2.000 alunos e também professores vão poder participar de 50 oficinas que vão acontecer em escolas de Curitiba. O projeto Maracá ter vindo para cá é muito importante para as crianças, eles poderem ter acesso a esses instrumentos, as culturas que cada instrumento traz, né? O pau de chuva mesmo, toda essa sinergia que esse instrumento traz, ter essa oficina, ter essa oportunidade é muito importante para eles, né? Essa é a nossa perspectiva, trazer diferentes possibilidades, diferentes acessos e que eles possam aí levar essa vivência, né, para a vida deles. Uma pesquisa feita pela Secretaria Estadual do Esporte já comprovou: 1 em cada 2 paranaenses tem uma bike em casa. Agora, com esses dados em mãos, o objetivo do governo estadual é fomentar mais políticas para incentivar cada vez mais o ciclismo e o uso desse meio de transporte sustentável. Todos os dias, o Hernani utiliza a bicicleta para ir e voltar do trabalho. São 14 quilômetros em cada trecho, uma decisão que ele tomou há mais de 10 anos. Eu vindo de bicicleta para o trabalho, eu venho mais rápido do que se eu estivesse vindo de ônibus. Eu faço 38 minutos, eu estou no meu local de trabalho. Se eu tivesse vindo de ônibus, em média de 40 minutos. Então, para mim é vantajoso, tanto na questão de saúde, como também na questão financeira. Além de meio de transporte, as bicicletas também são utilizadas para trabalho, treino e lazer. 1 em cada 2 paranaenses tem bicicleta em casa. Esse é um dos resultados de uma pesquisa inédita elaborada pela Secretaria do Esporte com 206 mil estudantes do Paraná. Em um estado com mais de 11 milhões de pessoas, isso representa mais de 5 milhões e meio de bikes circulando por aí. Com os dados da pesquisa em mãos, a Secretaria do Esporte quer fomentar o ciclismo no Paraná. Agora que é o grande desafio, é saber o que fazer com esses dados. Nós temos um foco enquanto educação, mas aqui a gente tem trabalho para todo mundo, para a saúde, para a educação, para os agentes de trânsito, para os gestores municipais. Todo mundo que quiser essa informação pode vir buscar com a gente. O site do Pedala tem lá, basicamente, as informações gerais do estado, mas os municípios agora estão recebendo esse tratamento, essa diretiva aí toda individual. Cada município está recebendo o seu. E cada vez mais, as grandes cidades investem em maneiras sustentabilidades de locomoção. São investimentos feitos em ciclovias, ciclofaixas e até mesmo bicicletas compartilhadas. Mas muitos ciclistas ainda reclamam da falta de segurança. As bicicletas têm sido uma das principais apostas para melhorar a mobilidade urbana. Elas fazem parte do trânsito e também devem seguir as leis. Mas quem usa a bike como meio de transporte diariamente sente que não é respeitado. E esse respeito para com os ciclistas está bem escasso. Existe uma regra que diz que você deve ultrapassar um ciclista a 1,5 metro, você tem que dar essa distância de 1,5 metro, mas isso a gente sabe que de verdade não acontece. Muitos ciclistas já pedalam sem esperar que os outros veículos os respeitem. Você é responsável pela sua segurança, você nunca pode achar que o outro está te vendo, porque a gente sabe que às vezes a pessoa olha, mas ela não vê, é diferente, né? Então você tem que ser responsável por ser visto.
e não confiar que a pessoa está te vendo. Então você para, você desacelera, você desvia, você aplica essa qualidade de atenção para a sua própria segurança. Mas não só para a sua própria segurança, como também para não ocasionar acidentes, né? Porque você é responsável por você, mas tem que também cuidar para não atropelar um pedestre, um outro ciclista, bater na traseira de um carro. Então a qualidade de atenção é ferramenta básica. A Semana Nacional de Trânsito é um dos eventos mais importantes do nosso calendário e tem como foco fortalecer ainda mais ações educativas voltadas à segurança no trânsito. O objetivo é chamar a atenção da sociedade sobre a conduta e atitudes corretas para manter um trânsito seguro e valorizar a vida. Durante esta semana, várias ações são voltadas para a conscientização no trânsito. Este ano, o respeito ao ciclista está em pauta. O ciclista, ao transitar, ele precisa estar ou procurar pedalar nas ruas que têm estrutura cicloviária. Em não tendo a estrutura cicloviária naquela via, ele vai ter que transitar na pista, próximo a um dos bordos do meio-fio, no mesmo sentido de trânsito ou de tráfego dos demais veículos automotores e com preferência de circulação aos demais automotores, ao carro, à moto e até mesmo aos ônibus e caminhões. Porém, todos são responsáveis pela segurança e proteção do pedestre. Segundo o Ministério da Saúde, 5% das mortes no trânsito, em média, são de ciclistas. No Paraná, no ano passado, mais de 430 perderam a vida enquanto estavam de bike, o que representa 17% das mortes totais no trânsito. O trânsito ele é multimodal, então quem está dirigindo o seu carro ou dirigindo a sua moto tem que respeitar o ciclista. O ciclista tem que respeitar o pedestre, todos os outros também respeitar o pedestre. O pedestre também tem que respeitar a sinalização de trânsito, né? Todos temos regras, mas o mais importante é a conduta de cada um no trânsito. O ator do trânsito principal, o pedestre, o ciclista ou o condutor, tem que saber dos seus direitos, tem que saber dos seus deveres e tem que saber como se comportar na via e aplicar a gentileza. A gentileza gera gentileza sempre. A gente encaminha mais uma reta final do Notícias do Bem e, junto com ela, a nossa mensagem de reflexão sobre a vida que vai chegando. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando: o que eu posso fazer? Isso não dá certo, a vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz: a vida é assim, deixa a vida me levar. É engraçado, tem gente que fala em mudar o mundo e não consegue às vezes mudar até do lugar onde deita a cama. Algumas pessoas se habituaram, aquelas que vivem com outros, a dormir, por exemplo, numa cama de casal, do lado direito ou esquerdo. Mesmo quando dormem sozinhas, seja num hotel, seja numa viagem, seja quando o outro não está, deitam sozinhos do mesmo lado. Como se aquilo fosse o lugar natural das coisas, né? Basta observar, você chega, por exemplo, no auditório para assistir uma palestra, para assistir, né, um evento, para participar de um seminário, para participar de uma reunião. Vem no período da manhã, senta numa determinada poltrona e ali fica. Não tem lugar marcado, você está sentado ou sentado ali. À tarde, depois do almoço, se volta para o mesmo local. Sabe qual é a tendência? Ir e sentar exatamente onde já se estava sentado antes. E mesmo que não tenha lugar marcado, a tendência, como eu dizia, é você ou eu chegar e, sem falar nada, claro, quando tem alguém sentado por educação, mas pensar: ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Por quê? Porque dá a ideia de que nós temos lugares naturais, lugares que são nossos e dos quais a gente não arreda pé, dos quais a gente não quer sair, não quer deixar aquele espaço porque é o nosso abrigo, é o local onde nos sentimos bem, onde existe, e aí a palavra, a nossa capacidade de conforto, onde nós estamos confortáveis. E claro, estamos também conformados. É só você observar, quando você pega um copo e põe água no copo, a água se conforma ao copo, ou seja, ela ganha a forma do copo, mas fica ali dentro aprisionada também. Para que uma água ganhe a sua capacidade de ir além,
de sair dali, ela precisa transbordar, ir além da borda, ir além do seu limite. Ora, mudar é uma situação em que nós precisamos transbordar, isto é, ir além do nosso próprio limite, alterar a nossa possibilidade de ser de um único e exclusivo modo. Os árabes têm um ditado muito apreciável que diz: homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. Estar equilibrado não é estar imóvel. Estar equilibrado é mover-se sem desabar. Eu, Cortella, agora, eu não estou equilibrado, eu estou parado. Eu estou imóvel. Eu estou sem me mexer. Eu estaria equilibrado se ao levantar e caminhar, eu fosse capaz de não cair enquanto isso faço. Aliás, uma das coisas melhores é que correr o risco do desequilíbrio momentâneo é ter uma qualidade especial em alguém que queira ter êxito nas coisas que faz, que é uma qualidade chamada audácia. Audácia. Não se confunda audácia com aventura. Uma pessoa audaciosa é aquela que prepara, organiza, estuda, conversa e vai. O aventureiro é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo: você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Evidentemente que ou senta e chora ou levanta e enfrenta, significa que a gente precisa correr o risco do desequilíbrio momentâneo. Tá fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. De novo eu agradeço a tua companhia e prometo voltar amanhã no mesmo horário para a gente terminar o dia de um jeito mais leve. Até lá tem outros assuntos para conferir nas redes sociais do Notícias do Bem. Uma boa noite para todo mundo. Até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.